Alô, alô! O sono que não chega. Como foi o sono? Maria da Penha, bom dia, Maria. Nonata Moreira, olá, como estão? De onde são? De qual cidade, de qual estado, de qual local do Brasil ou fora do Brasil falam? Nonata Moreira, Maria da Penha, como que estão? De qual cidade falam? De qual estado? Como é que está aí a saúde do sono? Hoje temos muita coisa aqui para poder a gente observar. Hoje o nosso tema específico aqui é o sono que não chega. Então, eu acredito que é uma realidade aí comum para muita gente, né, que está aqui acompanhando e nessa jornada aí de poder sanar esse grave problema de saúde. Silvia do Vale, Sara, Helena, de onde são, de qual cidade, de qual estado? Francisca, Terezinha, maravilha, maravilha. O sono que não chega. Hoje anota as coisas aí, muita coisa para a gente poder perceber esse fenômeno do sono e da insônia completamente diferente de tudo que a gente viu, né? Essa ideia superficial da Bahia. Ah, Sara fala da Bahia. Ah, que legal. Muito bom. De onde são? Vamos falando que às vezes passa muito rápido aqui e acabo não vendo. Quando for mandando pergunta também, podem ir repetindo, porque às vezes passa direto e quando eu vou buscar na hora ali na conclusão para responder as perguntas, passa direto e eu acabo não enxergando, não vendo, né? Ele some aqui na ordem. Eva Maria, Margarete, de onde são? Qual cidade? Qual estado? Então, bem, o sono que não chega. Então, essa concepção que a gente tem, o intuito de eu estar aqui é trazer, né, para você conceitos científicos muito bem seletos, né, reservado, que não é muito bem divulgado assim. Então a nossa concepção geralmente da saúde do sono, né, o sono é sempre, digamos, relegado, né, deixado a segundo plano, no sentido de que é uma perda de tempo, dormir para quê? Então tudo isso a gente acompanha e vê que é um grande equívoco. Helena, Pouso Alegre, Minas Gerais. Que maravilha, Helena. Maravilha. Então, a ideia de conceber o sono como uma perda de tempo, como algo que pode ser preterido, ou seja, desconsiderado, como algo secundário, como algo de menor importância, é um grave equívoco. Desde criança a gente tem essa concepção, é passado pra gente, de pais, de avós, enfim, toda a cultura que se tem, de não dar ao sono a devida importância. O tema hoje aqui que eu vou desenvolver com você é o sono que não chega. Anderson, é justamente isso que eu estou passando, o sono não chega. Eu fico ali, dá o horário, 8 da noite, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, o sono não chega. O que é isso? Isso é insônia? O que é insônia? Como é o sono que não chega? O que você pode nos dizer hoje aqui? Então, hoje aqui a gente vai abordar o tema, o sono que não chega. E qual é a primeira coisa que você tem que entender? Qual é o primeiro conceito que é importante você ter em mente aqui? Completamente diferente, né, da abordagem comum de que toma um chá, toma uma melatonina, e nada disso é o tratamento científico para recuperar a saúde do sono. E isso tem o único intuito de abafar, né, os sintomas, de tratar o sintoma, esconder ali a verdadeira causa e tornar uma insônia que é aguda, né, pontual, uma coisa crônica, cronificar aquele estado. O que é crônico? Algo que dura durante bastante tempo. Qual é a primeira coisa que você precisa entender para compreender o sono que não chega? Por que o sono que não chega? Essa é a pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que o sono não chega? Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que a nossa parte cerebral, o sono, é produzido pelo nosso cérebro. E aí, quem estava aqui ontem viu que eu abordei o que é o cérebro da insônia. Quem não assistiu essa live, vale a pena ir lá acompanhar. E eu tratei especificamente como é esse cérebro da insônia. E agora aqui você vai entender o seguinte, esse cérebro, ele produz o sono. Então o nosso sono é uma necessidade fisiológica natural, assim como é sentir sede e sentir fome. E por falar em sentir sede, então estou aqui com a caneca do Método Sonos,
E o que é que eu preciso entender? Que da mesma forma que eu sinto fome e sinto sede, naturalmente, eu também vou sentir sono. Quando isso não acontece, acende-se um sinal de alerta, né? Alerta vermelho, e esse cérebro ele perdeu essa capacidade ou diminuiu a capacidade de produzir o sono natural. Ponto. Isso já está consolidado. Qual é o próximo salto no entendimento que é importante você ter? Que o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. Ok, qual é o terceiro salto que a gente tem que ter? E aí que é a novidade agora aqui. Esse cérebro, ele tem um apetite. Como assim um apetite? Esse cérebro, ele tem um apetite. Existe algo chamado a fome do sono. Entre aspas, o termo fome, né? É uma figura de linguagem. Como assim, Anderson? Fale mais sobre isso. Agora eu me interessei. A fome, o cérebro ele tem uma fome, um apetite para o sono. E esse apetite para o sono, e aí essa fome, lembrando, entre aspas, né, é uma figura de linguagem, o cérebro ele precisa sentir a necessidade de sentir esta fome, essa apetite. Então, o sono não chega porque o cérebro ele vai perdendo a capacidade de sentir esse apetite do sono. O apetite do sono, Anderson, tem um nome técnico para isso? Como é que isso está cientificamente catalogado? Chama-se impulso do sono. Então, o impulso do sono é uma característica necessária para que o nosso cérebro ele mude a ciclagem do ciclo de vigília para o ciclo da noite. Esse apetite, essa fome do sono. Então, essa capacidade de sentir fome, de sentir necessidade de mudança de ciclo. E aí, lembrando, quando a gente está acordado, né? A gente está se movimentando, está, né, fazendo nossas atividades. Essas atividades, elas gastam tecido, elas são catabólicas. Anderson, de novo, um monte de palavras difíceis. O que é catabolismo? É o nosso corpo em movimento, né? Gastando tecidos, nos movimentando. O sono, ele é anabólico, ou seja, ele reconstrói tecidos, vasos, veias, músculos, cartilagem, ou seja, o organismo como um todo. Esse cérebro, por várias questões, e aí eu vou trazer aqui alguns pontos, ele perde essa capacidade de produzir esse apetite do sono. Ah, Anderson, agora eu estou entendendo um pouco melhor. Então, o sono que não chega é justamente porque esse cérebro perdeu ou diminuiu grandemente a capacidade, o apetite, a fome para o sono. É uma inapetência para o sono, digamos que assim, a perda do apetite, né? Perda do apetite, inapetência para o sono. Perdeu o apetite, está sem vontade. Não tem aqueles momentos assim que às vezes a pessoa está sem vontade de comer algo físico, né? Estou sem apetite, estou sem vontade de comer. Por diversos motivos, né? Estou sem vontade de comer. Né? Isso aí é nós próprios, né? Pensando. O nosso cérebro também, dependendo de cada situação, ele perde essa capacidade, essa habilidade de produzir esse apetite para o sono. Então, o sono que não chega, ele denuncia que esse cérebro perdeu ou diminuiu grandemente essa capacidade da fome do sono, do apetite do sono. Qual é o nome científico disso? Olha só, repetindo, impulso do sono. Olha só, então, terceiro ponto aqui importante, o apetite do sono. Então existe um déficit, né, uma coisa deficitária do impulso do sono, que ele é um marcador que vai dar ali quantas horas aquele cérebro vai colocar o nosso corpo em repouso. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6. E por isso que é muito comum ter a dificuldade tanto para iniciar o sono ou para manter o sono. Porque nessa inapetência para o sono, né, essa falta de apetite para o sono, tem registrado biologicamente, né? E a gente tem registros químicos, pistas ambientais e toda a construção do impulso do sono de 2 horas. Só tem 2 horas ali de fome. É como aquela pessoa diz, não, eu quero só comer só um pouco. Então ela comeu um pouco e diz, não, estou satisfeita. Então aquele cérebro ali, que é o cérebro da insônia, e por isso que a live de ontem é importante para fazer o link com essa, ele tem registrado ali da hora que você acordou. Não, 2 horas é o suficiente. Por isso que a pessoa vai dormir às 9, vai dormir às 10, 2 horas depois, meia-noite, acordou. E aí, pô, acordei e não tive mais sono, não dormi mais. Por quê? Porque esse apetite do sono está descalibrado, está desarmonizado, está diminuído, ele está sem fome, ele está ali, ó, desnutrido, no sentido de não há uma necessidade de ter essa ânsia de produzir o sono, né? De produzir, mudar essa ciclagem de vigília para sono e, consequentemente, de sono para vigília, para a gente despertar.
dentro desse cenário aí, Anderson, o que é que causa então o que é que faz o nosso cérebro então perder esse apetite para o sono? São diversos os fatores, mas um forte são as condutas autolesivas, uma série de comportamentos que a gente tem, aparentemente inocente, aparentemente que não vai ter um impacto, é como eu sempre digo, né? Perigosamente inocente, que ele vai agredindo a nossa produção do impulso do sono. Um fator crítico é o nosso cronotipo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cronotipo, que é justamente essa capacidade, né, essa predisposição de ser mais vespertino, ser mais matutino, ou seja, uma disposição para a ação vinculada ao quê? Ao turno. Tem pessoas que são mais matutinas, elas estão mais ligadas a fazer suas atividades na parte da manhã ou na parte da tarde. Da mesma forma que a gente tem nosso tipo sanguíneo, né, a correlação, tipo O, B e tal, a gente tem também o nosso cronotipo. Ou seja, nós sabemos o nosso tipo sanguíneo, nós sabemos, às vezes, né, o nosso peso, nossa altura, mas nós desconhecemos o nosso cronotipo. E por não respeitar o nosso cronotipo, porque justamente nós não conhecemos, né, o nosso cronotipo, agredir esse cronotipo é um ponto de atenção que corrobora aí, né, que ajuda, que contribui a fazer com que essa parte cerebral tenha essa dificuldade nessa mudança de ciclo, vigília para o sono. Anderson, como é o nome técnico disso? Você falou agora, mas eu esqueci. Impulso do sono. Ou seja, esse cérebro ele vai perdendo esse apetite para o sono, uma inapetência para o sono, um apetite, né, a perda do apetite. Logo, o sono não vem, porque a construção do impulso do sono ao longo do dia, digamos que registrou ali 2 horas, 3 horas apenas. Lembrando que ficar acordado gasta tecido, né, catabólico, entrar em sono anabólico constrói tecido. Então esse cérebro ele não sente necessidade de construir nenhum tecido, não. Por tudo que está aqui ao longo do dia, 3 horas é o suficiente. Então a pessoa vai deitar, né, digamos, para dormir 10, 11, 12 e 1 da manhã, acordou disperso. Como que a gente chama isso? Ele está ali em insônia intermediária, né? A pessoa até entra em sono, mas ele acorda. Tem uma outra apresentação disso, sim, a dificuldade de iniciar o sono, né? E tem uma outra forma que é o sono intercortado, né? Ali, intermitente, né? Tem os despertares. Anderson, interessante isso. Fale um pouco mais sobre isso. Como é isso mesmo? O sono que não chega. Então o sono não chega porque existe essa perda de apetite para o sono, essa inapetência para o sono, ou seja, a quebra do impulso do sono. E o nosso cronotipo é um ponto assim valiosíssimo para a gente se compreender, né, como que nossa mente funciona, para nossa disposição para a ação. Agredir o nosso cronotipo é um ponto de atenção importante, que ele contribui para esse desajuste, para esse desalinho do ciclo circadiano. Anderson, quanta palavra difícil, o que é isso, meu Deus? O ciclo que remonta ali, né, 24 horas no dia, né, o que circula no dia. Então lembrando, tem um ciclo circadiano, ultradiano, infradiano, são todas nomenclaturas que, como eu sempre digo, né, não é que são palavras difíceis, a gente vai chamar o nome das coisas pelo nome que as coisas têm, e a gente diminui o grau de confusão. E na medida que vocês vão conhecendo toda essa dinâmica, vão se assenhorando e vão aprendendo a como conduzir o seu cérebro para produzir o seu sono natural, nesse programa de reabilitação neuropsicológica para a produção do sono. Anderson, entendi, então o sono não chega porque esse meu cérebro ele perdeu esse apetite para o sono, o nome disso é impulso para o sono. Existe algo que você falou aí que é chamado cronotipo, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu já tinha ouvido falar, mas não dessa forma. Me fala um pouco mais sobre o cronotipo. Você vai ter configurações mais vespertinas e configurações mais noturnas. Anderson, como é que eu faço para saber meu cronotipo? A gente tem todo esse arsenal no método Somos, onde você vai poder conhecer seu cronotipo e como mapear a sua ação, como se conduzir no xadrez da produção do seu sono natural. Mas o que é importante agora aqui é você entender o seguinte: existe uma predisposição genética, uma capacidade de lidar com esse impulso do sono. E aí uma coisa que é fundamental você fixar na mente aqui, que é o mito das 8 horas. Anderson, o que é o mito das 8 horas? O mito das 8 horas é essa sensação, essa autopunição de entender que eu preciso dormir 8 horas. A fome do sono, o apetite do sono, o impulso do sono não necessariamente vai considerar as 8 horas
entendendo aí o seu cronotipo e entendendo as suas características para a disposição genética. O que a gente tem já consolidado? Que existe o pequeno dormidor, o médio dormidor e o grande dormidor. Anderson, o que é isso? Fala de novo isso aí. Existe o pequeno dormidor, o médio dormidor, o meso, né? Médio dormidor e o grande dormidor. Se a gente for entender que o pequeno dormidor ele faz um ciclo aí de 4 a 5 horas e para ele já é suficiente, ou seja, já cumpriu a ciclagem de N1, N2, N3, sono REM, N1, N2, N3, sono REM, que são as ciclagens naturais que tem ali, em torno aí de 90 minutos, dá para fazer essa ciclagem um pouco mais, um pouco menos, dependendo da característica de cada um, mas essa é a média, né, já estudada em laboratório, 90 minutos, 1 hora e meia, né? Então, em 4 horas, 5 horas e meia, para algumas pessoas, já é o suficiente, já é suficientemente restauradora. É o pequeno dormidor, de 4 horas a 5. O meso dormidor, né, o dormidor médio, a gente está falando em torno de 5 a 6 horas. É uma quantidade de horas suficiente para algumas pessoas elas conseguirem fazer essa ciclagem e ter a característica revigorante do sono. O sono enquanto uma necessidade fisiológica básica, né, assim como sentir fome, sentir sede, de caráter revigorante. Anabolismo, o que é isso? Produção, reconstrução de tecido, vias, vasos, artérias, cartilagem, a parte óssea, ou seja, o organismo como um todo. Então, sono é vida, sem sono não há vida. Anderson, mas faltou um tipo aí, não faltou? Faltou. Faltou o grande dormidor. Anderson, como é esse grande dormidor? O grande dormidor é aquele que faz um ciclo de 7, 8 até 9 horas. Tem registros aí que se tem até 10 horas. Esse ciclo maior que se precisa por uma necessidade, né, fisiológica de cada um, como pessoas se alimentam de quantidades diferentes e gera o grau de saciedade suficiente, né? Tem pessoas que comem uma quantidade maior por, enfim, diversas questões, mas a saciedade, né, vem por uma quantidade maior de alimento e outra por uma quantidade maior de horas de sono por ciclagem. Ok, Anderson, e qual é o enredo da história até aqui? Então, até aqui a gente viu que se a gente tem o pequeno dormidor, o médio dormidor e o grande dormidor, não necessariamente as 8 horas são necessárias. Agora imagine o seguinte cenário, que a pessoa é um pequeno dormidor, que faz um ciclo de 4 a 5 horas, ela é do cronotipo vespertino, ou seja, está mais disposta na parte da tarde, e por não compreender isso, ela acaba agredindo esse cronotipo dela, e o que é que está acontecendo? Uma conduta autolesiva. Consequência disso, esse cérebro vai perdendo a capacidade, o apetite para o sono. E qual é o apetite para o sono? Já falei aqui, né? O impulso do sono. O que é importante frisar agora aqui? A construção do impulso do sono se dá nos primeiros momentos ao se acordar. Então começa a se construir ali, né, o passo a passo, as pecinhas para criar essa fome, esse apetite, para quando dá o horário ali da mudança de ciclo, ao cair do dia, né, da tarde, no início da tarde, no início da noite, já se ter, esse cérebro está suficientemente com fome, né, com apetite, o impulso do sono suficientemente construído para se cumprir ali conforme cada um, né? Se for o pequeno dormidor, fazer o ciclo de 4 a 5 horas, se for o meso dormidor, de 6 a 7 horas, se for o grande dormidor, de 8, 9 até 10 horas. Então, cada um, na sua sequência ali, no seu grau de necessidade fisiológica, cumprir essa ciclagem. Quando nós não entendemos o nosso cronotipo, quando nós não entendemos se somos um pequeno dormidor, um médio dormidor, um grande dormidor, a grande tendência é que nós assumamos, né? A gente vai assumir aí condutas autolesivas, na tentativa de querer forçar o sono, né, que é a ortossonia, forçar o sono, tem que dormir 8 horas, tem que dormir 8 horas. Você vai criando ali ansiedade, né, fatores ansiogênicos, e você vai agredindo cada vez mais essa parte cerebral, e essas agressões constantes vão descalibrando, desajustando, desarmonizando, tirando a sincronia entre ciclo circadiano e o seu funcionamento natural, né, relógio biológico e relógio social. Lembra ontem, o cérebro da insônia trouxe esses conceitos que é importante, quem não viu, rever. Anderson, o que eu preciso entender agora aqui? Você precisa entender que a construção do sono, ele se dá na construção do impulso do sono. E esse impulso do sono se dá a partir dos primeiros minutos, dos primeiros momentos que nós acordamos. Eu preciso entender qual é o meu cronotipo, se eu sou um pequeno dormidor, um meso dormidor, um grande dormidor, e qual é o meu cronotipo. Não entender isso é correr o risco, né, uma grande tendência de você começar a assumir condutas autolesivas para adequar o seu sono nas 8 horas. Então,
essa ideia de que preciso dormir 8 horas, isso é um mito. O que é um mito? É algo que não necessariamente se aplica a você. Você precisa entender qual é o meu ciclo. Esse sono meu está sendo revigorante, porque o que eu vejo comum? Às vezes a pessoa ela é um pequeno dormidor, 4 a 5 horas seria suficiente, só que ela é um pequeno dormidor que está com uma perturbação do sono. Então, em vez de fazer um ciclo de 4, 5 horas, ela está fazendo um ciclo de 3 horas. E a pessoa entra em desespero. Ou seja, ela só precisaria de 1 hora a mais, se adequando, né, na predisposição genética dela, estaria ali justo o sono como um caráter revigorante. Só que ela entra em uma ansiedade, entra ali nos fatores ansiogênicos, porque ela está se comparando com o que comumente se fala nessa ideia das 8 horas. Então, quando eu me compreendo onde eu me enquadro, como que eu me movimento no xadrez do sono natural, eu sou um pequeno dormidor, meu ciclo é de 4 a 5 horas. Então eu saio da autocobrança, eu saio da ortossonia, que é essa necessidade de produzir o sono a qualquer custo, por 8 horas, 9 horas. Eu entendo o que eu preciso passar a fazer e deixar a fazer, e eu vou deixando de agredir o meu cérebro, eu passo a atender o meu cronotipo, e necessariamente, por diminuir esses fatores ansiogênicos, a nossa parte cerebral vai desenvolvendo esse apetite, voltando à construção do impulso natural adequado à nossa necessidade. Olha só. Então, o que é que a gente entende aqui? Que quando a gente vai considerar essas camadas, nessas grades de adequação de pequeno, médio e grande dormidor e cronotipo, nos dá um outro parâmetro de entendimento de qual é a minha real necessidade do sono. Qual é a minha real necessidade? Qual é a minha real necessidade? Então, o sono que não chega é justamente essa ideia, mas o sono está chegando. Se você é um pequeno dormidor de 4 a 5 horas, ele já está cumprindo. Então as pessoas, elas às vezes se colocam em uma condição de autocobrança que gera essa ansiedade. Essa ansiedade, ela é desequilibrante, né? E ela acaba aí contando contra. Até aqui, como é que está o entendimento aí? Como é que está ficando as coisas? Me contem aí como é que estão ficando as coisas. Pessoal chegando. Chegaram atrasados, hein? Vai tomar falta. Brincadeira. Como que tá ficando o entendimento aí? As dúvidas podem ir mandando. Às vezes fica aqui para cima, eu acabo não conseguindo ver, mas podem ir enviando aí. E aí, um ponto importante é o seguinte. Por não ter isso muito bem claro, nessa ideia do pequeno, médio e grande dormidor, não entender que existe uma construção do impulso do sono, geralmente se utiliza o que? A indução química. Anderson, o que é indução química? O uso indevido, muitas vezes, de medicamento, quando ele não está prescrito, ele não está dentro ali da cesta de necessidades específicas, individuais daquela pessoa. Ou seja, aquela ideia da pílula mágica, como eu sempre comento. Então, a indução química para o sono, ele não contribui para que o seu cérebro ele desenvolva a fome, o apetite para o sono. Então, o seu cérebro ele não será desenvolvido para o apetite para o sono, para o impulso do sono, porque há uma indução química ali. Lembrando que em diversas situações, né, a prescrição da intervenção farmacológica, né, com medicamento é útil e válida, mas o que eu chamo sempre a atenção é que não deve ser necessariamente, né, feita sem prescrição, feita por automedicação, feita de qualquer forma, como comumente se vê, né, aquela ideia de que não, vamos fazer isso aqui, vamos resolver. Eu sempre digo, né, o atalho às vezes é o caminho mais longo, né, o caminho mais curto para você ficar perdido no labirinto do pragmatismo e da urgência sem parâmetro. Ponto. Anderson, ok. E qual é o enredo da história? O que é que eu preciso entender hoje aqui? Então, o que é que você viu até agora aqui? Que o sono não vem por um déficit, né? Existe uma produção deficitária do impulso do sono, esse apetite do sono, por desconhecer seu cronotipo, o pequeno dormidor, o grande dormidor e o médio dormidor. Na medida que eu não respeito isso, eu acabo assumindo condutas autolesivas, tentando ajustar o meu sono, tentando forçar o sono. E a gente viu que o sono é uma necessidade fisiológica involuntária, tentar forçá-lo é uma bela forma de não produzi-lo, de espantá-lo, né? Aquela ideia. E justamente por isso, eu não sei onde eu me localizo. Deriva daí a necessidade de um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, onde eu consigo ir trazendo, ajustando o meu cérebro para recuperar esse apetite, esse impulso do sono, ok? Então, Leandro, grande Marcos, Leila,
Como que ficou o entendimento? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Deixa eu ver como ficou aqui. Como é que está o entendimento? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Como crio? O impulso do sono, justamente esse impulso do sono, ele é criado a partir do momento que nós acordamos. Ao longo de todo dia, né? Todos os momentos do dia, há uma construção, né? Ele vai gerando créditos do sono, né? Entre aspas, vai creditando. E aí, quando chega ali a parte ao cair da tarde ou iniciar da noite, essa parte vai podendo sinalizar. Existe um sinalizador químico, né? Que é o nosso marcapasso cerebral, né? O núcleo supraquiasmático, né? Que registra aí e que faz esse registro de quanto realmente a carga horária de sono se precisa, considerando esse impulso criado. Então não entro muito em detalhe para não ficar muito complexo aqui, mas existe essa produção. Como que está o entendimento até aqui? Como é que ficou? Ok? Então qual foi o foco nosso agora aqui? Passaram algumas perguntas ficaram no início, não dá para puxar aqui, acabei perdendo. Quem mandou, se puder mandar de novo aí, tá valendo. Então, o que é que você precisa entender aqui é que, por não produzir de forma natural esse impulso do sono, a indução química acaba sendo um recurso. Então, não é indução química de forma desnecessária, não é chá e nem muito menos, né, a famosa aí cápsula de melatonina que não vai produzir, ou seja, não vai fazer, né, com que esse cérebro anseie, desenvolva o apetite, né, saia da condição deficitária da produção do impulso do sono para produzir o sono ali, a ciclagem de 24 horas, seguindo o ciclo circadiano que circula um dia, né? Então, ciclo, sempre falo, né? Circadiano, ultradiano, infradiano, são nomenclaturas aí diferentes, mas que compõem todo a nossa homeostase, né? O nosso equilíbrio, sistema S, né? Do nosso sono, e essa é a dinâmica. Então, o que é que eu vim trazer hoje para vocês aqui é justamente esse conceito de que o sono não chega por uma deficiência, existe um cérebro deficitário do apetite do sono por uma queda do impulso, existe o pequeno médio dormidor, você precisa saber onde você se encontra aí, né? E essa ideia do cronotipo vinculado a uma predisposição em maior disposição dependendo do dia. Por não entender isso, você acaba agredindo o seu cronotipo e desenvolvendo aí esse cérebro que perdeu esse apetite para o sono. Então, interessante aí. Eu acho que a gente conclui por aqui. Hoje, muito conteúdo aí. Recomendo que depois você reveja com calma. Quem tiver alguma questão, as dúvidas que chegaram aqui na frente, eu acabei perdendo, não ficaram. E o sono não chega por essa capacidade, ok? Então, acho que por hoje tá bom, né? Acho que fluiu. Método Sonos, que é justamente esse programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, a gente vai justamente criar essa nova engenharia cerebral, nessa arquitetura do sono, ou seja, como esse cérebro sai dessa condição e ele passa a desenvolver esse apetite. Já tinha ouvido falar sobre cronotipo, sobre pequeno dormidor, grande dormidor, mesodormidor? Como que ficou aí o entendimento? Ok. Maravilha, maravilha. Então, recomendação, quem não viu a primeira live, acompanha, que é o que é o cérebro da insônia, e esse daqui vale a pena rever, são conceitos novos aí que a gente está tendo, ok? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima live. Valeu!